Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 8. Nós vamos falar sobre não faça da sua maior vitória o seu pior fracasso. Juízes 8, vamos ler. Pegue a sua Bíblia. Juízes 8, a partir do versículo de número 22. Juízes 8, 22. Diz assim a palavra de Deus. Os homens de Israel disseram a Gideão: você nos salvou dos midianitas, portanto seja nosso governador. E depois de você, o seu filho e o seu neto. Gideão respondeu: eu não serei governador de vocês, e o meu filho também não. O Senhor Deus é quem será o governador de vocês. E continuou: mas vou fazer um pedido. Cada um me dê um dos brincos que tirou dos vencidos. Os midianitas usavam argolas de ouro nas orelhas, porque eram gente do deserto. Os homens de Gideão responderam: nós os daremos com prazer a você. Então estenderam uma capa, cada um pôs nela os seus brincos que tinham tomado dos midianitas. Os brincos que Gideão pediu pesaram quase 30 quilos. Isso fora os enfeites, os colares e as roupas de púrpura dos chefes de Midian usavam, e sem contar também os enfeites que estavam no pescoço dos seus camelos. Com o ouro, Gideão fez um ídolo e o colocou em Ofra, a sua cidade. Então todos os israelitas abandonaram a Deus e iam para adorar o ídolo, e isso foi uma armadilha para Gideão e a sua gente. Irmãos, olha que interessante. Não faça da sua maior vitória o seu pior fracasso. Nós conhecemos Gideão. Quando se diz em nome de Gideão, nós lembramos da história que ele venceu os 300, junto com os 300, uma batalha onde 30 mil soldados estavam alistados. Aí Deus olhou e falou: Gideão, é muito. Vamos pensar que o livramento aconteceu pela força de vocês. Manda os covardes embora. Aí voltou, 22 mil, não lembro, um monte. Fez uma outra prova a Deus: não, é muita gente, Gideão, leva eles para tomar água. Aí lá nós vamos separar. E no fim, 300, aqueles que fizeram uma concha com a mão e lamberam, foram os alistados para a batalha. Então Gideão e os 300 venceram a batalha. A batalha contra milhares de soldados, contra os midianitas. E todos ficaram muito contentes com Gideão, com essa vitória que Deus tinha dado para o povo através deste homem. Então disseram: Gideão, seja o nosso rei. E Gideão recusou-se a ser o primeiro rei de Israel. Porém, ele pediu os ouros. Olha, me deem os ouros que vocês pegaram dos midianitas. E ele pegou muito ouro então. E a Bíblia diz, a minha tradução na nova linguagem internacional, mas NVI, nova versão internacional, mas na sua versão está escrito: ele construiu um éfode. O que era éfode? Era uma parte da vestimenta do sumo sacerdote, como um peitoral. E a Bíblia diz que Gideão construiu isso com o ouro que ele arrecadou. E aí as pessoas começaram a adorar esse éfode. Fizeram desse éfode como um ídolo. E a Bíblia diz que todo Israel se prostituiu diante disso. Todo Israel se afastou de Deus. Foi uma armadilha para o povo. O que nós aprendemos com isso? Gideão fez a sua maior vitória e o seu pior fracasso. E existem muitas pessoas que estão fazendo da mesma maneira. Elas estão pegando vitórias que Deus concedeu a elas e estão transformando em fracassos. Exemplos: pessoas que começam a pôr o seu ministério acima de Deus. Quantas pessoas que foram levantadas por Deus para fazer a obra, mas agora o amor dela pela obra é maior que o amor ao próprio Deus, e isso é idolatria. Pessoas que jejuaram, oraram, fizeram campanhas para que Deus concedesse dons espirituais. Deus, pela sua misericórdia, concedeu, mas hoje essas pessoas exaltam esses dons acima do próprio Deus. Exaltam os seus testemunhos acima do próprio Deus. Hoje em dia nós vamos às vezes ouvir depoimentos, testemunhos de pessoas que vão falar da obra que Deus fez na vida delas. E elas começam dizendo: olha, eu não era nada, aí Deus pegou, me transformou, me deu casa, me deu carro. E ela começa a falar tanto. No depoimento a gente entendeu, ouviu o nome de Deus uma vez, o resto é só falando do que ela é agora. Ela está colocando o depoimento, testemunho dela acima do próprio Deus que fez isso na vida dela. Nós temos que ter cuidado para nós não nos apegarmos àquilo que Deus nos dá e nos esquecer daquilo que Deus fez por nós.
Vamos a um outro exemplo, Saul. Saul foi levantado. Deus falou para que Samuel ungisse Saul. E Saul foi ungido o primeiro rei de Israel. Mas chegou um momento que Saul começou a desobedecer, né? Especificamente quando ele teria que esperar Samuel para oferecer aquele sacrifício, mas porque Samuel tardava, ele ofereceu o sacrifício, uma coisa que ele não podia fazer. E aí começa uma série de desobediência na vida de Saul. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou da vida de Saul, mas Saul não queria abrir mão da coroa. Saul perdeu a presença, mas não queria abrir mão da coroa. Saul começou a valorizar mais o que Deus fez do que aquilo que Deus é. Saul começou a valorizar mais aquilo que Deus deu para Saul do que aquilo que Deus era para Saul. Em determinado momento nós vamos ver que Saul falava para que Samuel honrasse ele diante do povo. Ele perdeu a presença, mas ele não queria abrir mão da coroa. Em contrapartida, nós vemos Davi, que quando viu a presença ameaçada, ele faz uma das orações mais lindas e sinceras da Bíblia, dizendo: Deus, tira tudo de mim, só não me lances fora da tua presença. Irmãos, eu acho muito forte essa palavra. Quando Davi orou isso, ele estava dizendo: Deus, tira minha coroa, mas não tira a tua presença. Me tira do trono, mas não tires de mim o teu espírito. E isso, irmãos, é o que nós precisamos ter. Será que se um dia nós percebêssemos que o nosso ministério está atrapalhando a nossa comunhão com Deus, nós daríamos um tempo? Porque existem muitas pessoas que deixaram a corrupção entrar no coração delas, por conta da maneira que são usadas. Talvez pelas experiências que tiveram hoje, elas se julgam melhores do que os outros, elas humilham as pessoas, elas deixaram o amor, que é o maior mandamento, e elas já estão afastadas de Deus, mas preferem usar uma máscara, como se ainda tivessem as revelações, como se ainda vivessem aquela intimidade com Deus, mas não vivem. Por quê? Porque transformaram da sua vitória a maior derrota das suas vidas. A maior vitória que Deus deu para elas, isso ela usou para se afastar de Deus. Quantas pessoas, por exemplo, que pedem, vou por um exemplo bem genérico aqui, mas uma pessoa, por exemplo, que vem sempre na igreja, e a oração dela é: Deus, me dá um carro, me dá um carro. E ela ora, ela clama, e ela sempre está na igreja, vem de ônibus, vem de trem, um ano de trem aqui no Rio de Janeiro. Agora dá para entrar, mas quando está normal, não dá nem para trocar de ideia lá dentro, tão apertado que é. Mas aí a pessoa vem na igreja sempre, busca, fala: Deus, me dá um carro. Deus prepara o carro. E o que acontece? A pessoa não vem mais para a igreja, porque ela fala: não, Rio de Janeiro é muito perigoso, eu não vou mais para a igreja. Mas por que você não vai de trem? Não, agora eu tenho carro. Ou seja, ela está usando uma bênção que Deus deu para ela para se afastar dela. Às vezes o jovem pede para casar. O jovem está sempre na igreja. Quando ele casa, ele deixa de vir à igreja, porque agora ele fala que ele tem que cuidar da esposa. A esposa não quer vir para a igreja, então tem que ficar em casa. Irmãos, não vamos usar aquilo que Deus nos deu para nos afastar dele. Não vamos colocar aquilo que Deus tem feito por nós acima do que Deus é para nós. Nós temos que entender que o mais importante de tudo é a salvação, é o reino dos céus. As demais coisas, elas são acrescentadas. Então a nossa preocupação deve ser buscar a Deus, ser íntimo de Deus, ser tocado pelo Espírito Santo a cada dia, viver essa comunhão e ser sincero como Davi: Deus, tira tudo de mim, só não me lances fora da tua presença. Existem pessoas que elas oravam por uma porta aberta, enquanto elas estavam no emprego, onde talvez o salário não era tão alto, mas Deus via essa pessoa todos os dias na igreja, orando, buscando. Aí Deus abre a porta. O que a pessoa faz? Deus, pela sua presciência, sabe que isso vai acontecer, mas Deus permite para que nós não venhamos pensar que Deus é ingrato conosco, ou que não ouve a nossa oração. Aí a pessoa recebe uma oportunidade maior. O que ela faz? Ela deixa de vir à igreja, ela começa a humilhar os outros, ela permite que o cargo suba para a cabeça dela, e nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós não podemos permitir,
Quando nós subimos um degrau na unção, nós devemos descer 2 na humildade. Então não permita que um cargo que você receba transforme você, faça você mudar. Abraham Lincoln dizia: quer conhecer uma pessoa, dê a ela poder. É isso que nós vemos acontecendo até mesmo no cenário político. Essa semana teve uma notícia que abalou o Brasil. E essa frase: quer conhecer uma pessoa, dê a ela poder. Então cuide. Não peça tanto a sua bênção, peça mais para que Deus te prepare para você receber ela. Dobra os joelhos e fale: Deus, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero um casamento, eu quero uma unção, eu quero um dom, mas me prepara para que eu receba isso. Que eu não seja como Gideão, que faça da minha maior vitória o meu pior fracasso. Me ajuda, Deus, a ter estrutura para receber isso e a não mudar. Então que os seus costumes não mudem. Que você lembre quem você é sempre, da onde Deus te tirou. É tão lindo quando Jesus cura aquele paralítico e fala: pega o teu leito e vai. O leito era como uma esteira, imagina uma esteira dessas que estende para deitar, que o pessoal usa na praia. Isso era como um leito, a cama que as pessoas usavam. Então sempre que alguém lá no tempo antigo via um leito uma pessoa deitada, sabia que aquela pessoa tinha necessidades. E Jesus fala: pega, toma o teu leito e vai. Aí imagina aquele paralítico pensando em ir para o mundo, pensando em abandonar. Aí ele olhava para o leito e lembrava: olha de onde Deus me tirou. Então que nós possamos todos os dias lembrar de onde Deus nos arrancou. Que nós possamos lembrar o que nós éramos e o que Deus fez na nossa vida, e sempre entender que não é pelo nosso merecimento, não é porque nós somos bons, é porque a misericórdia de Deus está sobre nós. Que nós não sejamos como Nabucodonosor, que certo dia olhou para a sua grande Babilônia e falou: essa não é a grande Babilônia que eu construí com a força do meu braço. E na mesma hora, a Bíblia diz que a palavra ainda estava na sua boca, quando veio o juízo de Deus sobre a vida dele. 7 anos comendo capim. Existem 2 remédios, 2 vacinas para o orgulho. A primeira é comer capim. O que é comer capim? É quando Deus tira todo aquele reino que Deus permitiu Nabucodonosor construir. No momento que Nabucodonosor pensou e disse, ele pensou que era ele quem tinha feito, Deus tirou. Então vai comer capim, Nabucodonosor. Às vezes Deus permite isso. Nós perdemos algo para reconhecermos que não foi nós. Não é porque nós somos sábios, inteligentes, não, é porque é misericórdia de Deus. Esse é um dos remédios. E o segundo é olhar para a cruz. Meus irmãos, quando a gente olha para a cruz, não tem como ficar orgulhoso, não tem. Porque você vai ver Jesus sendo Deus. Ele não deixou de ser Deus quando ele veio à terra. Ele era 100% Deus e 100% homem. E nós vamos ver ele sendo cuspido, sendo humilhado, sendo esbofetado. E ele orando: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quando nós olhamos para isso, irmãos, não tem como ficar orgulhoso. E hoje em dia o que tem de crente, semana passada eu estava falando sobre isso, que quando ele está diante de uma circunstância, ele até usa a fé dele para ameaçar os outros, dizendo: não, eu vou orar, Deus vai te pegar. Você está mexendo com um servo de Deus. Irmãos, essas palavras nem devem fazer parte do nosso vocabulário, porque o que Jesus ensina é: se te ferirem uma face, que você dê a outra. Se falarem para você andar 1 milha, ande 2. Se te pedirem a túnica, deixe a capa. Isso é Bíblia, isso é Evangelho. Nós temos que entender isso, irmãos, que nada do que nós temos ou somos é porque nós merecemos. E é bom nós lembrarmos, irmãos, quando você lembra do seu passado, de quantos erros você cometeu, não tem como ficar orgulhoso. Sempre que começar a vir em você um sentimento de orgulho, de pensar que você merece algo, dá uma olhada nas tuas fotos que você tem guardado lá na gaveta antiga lá. Você bebendo, tanto de erro que você já cometeu, tanto de lugar que você já frequentou, não tem como você pensar que você é alguma coisa. Tudo, irmãos, que nós temos ou fazemos é pela misericórdia de Deus. E se nós formos ver, é tudo mesmo. Porque se você ora
para Deus abrir uma porta e Deus abre. Se você for ver, quem te dá fôlego para você trabalhar é Deus. Quem ajuda você todos os dias a despertar é Deus. Quem te dá saúde, irmãos. A nossa vida está na palma da mão de Deus. Imagina uma aranha. Você já viu uma aranha quando ela se pendura pelo seu fio? Nós somos assim. O pregador Jonathan Edwards, no sermão Pecadores Arrependidos na Mão de um Deus Irado, ele prega sobre isso. Ele fala, dá esse exemplo, que nós somos como essa aranha que estamos sustentadas. E se cortar esse fio, nós caímos. Então, irmãos, os pecados mais abomináveis, aquilo que você disse que jamais faria, se não for a misericórdia de Deus, nós estaríamos fazendo. Eu odeio cerveja. Eu não era crente, eu tentei tomar cerveja, meio copo, eu achei ridículo o gosto. Ridículo. Uma vez eu tentei fumar, eu trabalhava numa bicicletaria, tinha uns 14 anos. Aí o senhor estava fumando e comia cigarro o dia inteiro fumando. E aí chamaram ele, jogou o cigarro no chão, pensei, agora é a minha oportunidade. Irmãos, eu coloquei na boca aquilo, quase morri tossindo. Quase morri afogado ali. Eu achei horrível. E aquilo, irmãos, que é mais abominável, quando nós não estamos na presença de Deus, e nós estamos sobre o poder do pecado, nas cordas do pecado, e isso mesmo o diabo vai fazer nós cometermos, irmãos. Então é a misericórdia de Deus que nos livra. É Deus, irmãos, que nos livra do pecado. Teve um rei que viu a esposa de Isaac. A Bíblia diz que esse rei ia tomar para si. E ele não pecou com ela. E a Bíblia diz que Deus não permitiu esse pecado. Então nós temos que vigiar, temos que orar. Mas nós estamos, irmãos, seguros em Cristo. Não é perseverança dos santos, é segurança em Cristo. É Jesus quem nos protege, é Jesus quem nos dá força para nós dizermos não. Tem uma frase do pastor Lúcio Barreto que diz que nós temos que nos livrar da ocasião e Deus nos livrará do pecado. Então nosso papel é esse: livre-se da ocasião e Deus vai te livrar do pecado. Hoje em dia, porque quantos crentes caem em pecado? Porque eles brincam com a sua carne. Nós lemos na Bíblia, a carne, irmãos, não tem o nome de Jesus que repreende. Demônio, nós vamos repreender no nome de Jesus. Enfermidade, no nome de Jesus nós repreendemos. Mas quanto à carne, Paulo fala a Timóteo: Timóteo, foge da prostituição. Abstenha-se de toda aparência do mal. Nós vemos o exemplo de José, não tentando convencer a mulher de Potifar, dizendo que era errado. Não, nós vemos ele correndo. E muitos crentes hoje em dia caem em pecado por esse motivo. Eles não correm, eles querem enfrentar a sua carne. Mas para vencermos a carne, o segredo é correr. E nós só teremos forças para correr se antes nós tivermos disponibilidade para orar. Então ore. Peça a misericórdia de Deus todos os dias. E a cada dia que você terminar a sua jornada, que você estiver indo dormir, agradeça a Deus dizendo: Deus, mais um dia eu venci o pecado, porque o Senhor é misericordioso. Quando vencer uma tentação, não bata no peito e diga: eu venci porque eu jejuei, eu venci porque eu sou de oração. Não diga: eu venci porque a misericórdia de Deus está sobre a minha vida. É a misericórdia, irmãos, é a graça. Não é nosso merecimento, nós não vamos ser salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça, irmãos. E evangelho é isso, é nós tirarmos o foco, os holofotes de nós e apontarmos para a cruz e dizer: é Ele, é por Ele, tudo acontece por causa dEle. Muitos fazem da sua vitória o seu pior fracasso. Certa feita chegaram para João Batista e disseram: João, as pessoas que te seguiam estão seguindo a Jesus. O que faremos? E João aponta e diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Então que esse, irmãos, seja não somente o status que nós vamos postar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, mas que seja realmente o nosso modo de viver. Que a cada elogio que nós recebemos não seja somente palavras que saem da nossa boca dizendo: é Deus quem faz, e por dentro nós estamos pensando: não, eu sou bom, eu fiz aula de música, por isso que eu canto bem. Não, eu estudei a Bíblia, por isso que eu prego bem. Não,
mas que seja do íntimo do nosso coração esse desejo de entregar toda a glória a Deus. Isaías 42:8 diz: eu sou o Senhor e este é o meu nome, e a minha glória eu não darei a outro. Então que toda a glória seja dada a Deus, que todo louvor seja dado somente ao Senhor, que este seja, irmãos, a nossa vida, que esse seja o real sentimento do nosso coração, devolver a glória a Deus e cuidar sempre para que as vitórias nossas não se tornem os nossos fracassos, que nós não venhamos colocar aquilo que Deus fez na nossa vida acima daquilo que Deus é para nós, que nenhuma bênção que o Senhor nos der seja maior do que o próprio Deus que nos abençoou, que tudo, irmãos, seja para a glória de Deus, e que todos os dias nós possamos reconhecer que a misericórdia do Senhor, como diz em Lamentações 3:22, são as causas de nós não sermos consumidos. Amém? Que Deus abençoe.